Sejam bem-vindos. É uma satisfação receber a todos que nos assistem neste momento, acompanham as nossas reuniões virtuais por este canal. Agradecemos a atenção de todos vocês. Damos início à nossa reunião lembrando que elas são feitas estudando alternadamente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o nosso tema será coletânea de preces espíritas, preces gerais, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, itens de 2 a 10. Para trazer as reflexões sobre esse item, temos a alegria de receber nossa querida companheira Maria Roma, trabalhadora do nosso Lar de Teresa há muitos anos, agora encontra-se um pouco ausente, mais distante um pouco, porque está morando em Uberlândia, em Minas Gerais, mas nunca longe da nossa lembrança. E através da tecnologia, hoje estamos aqui com ela. Maria Roma, suas primeiras palavras. Uma alegria muito grande estar aqui de novo. Como a Ana bem disse, a tecnologia nos permite isso, mesmo morando distante do Rio de Janeiro atualmente. De quando em quando, sou presenteada com o convite para estar aqui. Muito feliz por isso. Vamos então iniciar com a leitura da nossa página, escolhida para hoje, Prece no Templo Espírita. Senhor Jesus, abençoa com misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Une-nos aqui em teu amor, ensina-nos a procurar-te, para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do sono no trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro. Induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade, que dilacere os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo, e para que nossos destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, ergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória da tua luz. É uma página de Emmanuel, do livro Espírito da Verdade, capítulo 14, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mas essa mensagem, apaziguados por essa leitura, por essa página inicial, vamos unir os nossos pensamentos, lembrando a doce figura de Jesus na nossa oração inicial. Senhor, depois dessa oração tão bela, trazida por Emmanuel, gostaríamos de fazer nossa, o que mais poderíamos dizer? Apenas agradecer, Senhor, por a oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, já conhecermos o Teu Evangelho, por podermos ter acesso a essas páginas que nos confortam, essas mensagens que nos fortalecem, que nos trazem bom ânimo, que nos mostram como seguir o caminho do bem, trazendo sempre esperança quando enfrentamos as dificuldades que sabemos necessárias. Sim, abençoa-nos nesse momento, Senhor, que possamos ter o auxílio dos benfeitores, os benfeitores da casa, nosso anjo da guarda, para melhor entendermos as reflexões que vão ter trazido. E que estes benfeitores possam iluminar e inspirar a nossa expositora desta noite. Fica conosco, Senhor, graças a Deus. Maria Roma, a palavra é sua. Então,
Como a Ana já nos apresentou, o nosso tema de reflexão desta noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que trata de preces. E nesses itens que nos tocam para a reflexão de hoje, o primeiro fala da oração dominical. O que é a oração dominical? É a oração do Senhor, relativa ao Senhor. E essa é uma oração conhecida por todos os cristãos, porque é a oração que representa tudo que Jesus nos ensinou e Ele próprio, a pedido dos seus discípulos, é que nos deixou essa concisão, essa oração que faz um resumo de todos os seus ensinamentos. E é concisa, é curta, é breve, mas de um profundo teor que muitas vezes nos escapa. Então, Allan Kardec aproveita o início desse capítulo, nos itens 2 até o 10, mas aqui no item 2, para falar dessa oração dominical. Então, ele nos diz que é sim concisa, e ela é colocada em primeiro lugar pelos espíritos pela razão própria de ter sido nos ensinada pelo Mestre Jesus, mas também por ser uma obra-prima de sublimidade na simplicidade, palavras de Allan Kardec. Allan Kardec, com isso, quis nos dizer que ela é sublime, absolutamente sublime, e, ao mesmo tempo, simples, porque todos os seus ditos, todas as suas frases são de entendimento fácil para qualquer pessoa. E ela reúne em si o que qualquer outra oração que nós queiramos fazer terá como conteúdo, só que ela é concisa. E exatamente por essa concisão, por essa brevidade, é que os espíritos pediram a Allan Kardec, sugeriram, aconselharam a Allan Kardec de, nesse início desse capítulo, logo no item 2, falar sobre essa oração, para que nós cristãos pudéssemos aquilatar um pouco mais do conteúdo de uma oração, que normalmente nós aprendemos desde a infância, mas que poucas vezes e poucos de nós nos aprofundamos em reflexão acerca de cada frase. Então, os espíritos sugeriram a Allan Kardec que ele fizesse nesse capítulo uma elucidação para todos do que é o conteúdo tão rico que Jesus nos deixou. Assim, por exemplo, Allan Kardec nos diz que essa oração resume todos os deveres que nós temos para com Deus, para conosco próprios e também para com o próximo. E ele vai, daqui a pouco, ponto a ponto, e nós vamos buscar trazer aqui o que nós achamos relevantes para uma reflexão de meia hora, nos fazer entender o que é que tem em cada uma dessas frases que reflete esse resumo do que é o nosso dever para com Deus, para conosco mesmo e também para com o nosso próximo. Então, assim, essa brevidade, a primeira observação que Allan Kardec nos traz é que essa brevidade, por ser uma oração curta, por ser concisa, ela muitas vezes é que leva as pessoas a repetirem-na como se fosse uma fórmula pronta, repetirem-na de maneira maquinal, mecânica, sem, contudo, concentrar-se no conteúdo de cada uma dessas frases. E muitas vezes, ao longo dos séculos, muitos nos fizeram acreditar que quanto mais vezes nós repetíssemos essa oração, mais forte ela seria, maior alcance ela teria. E os espíritos, mais recentemente, vieram nos elucidar que não é a repetição maquinal que fará com que nós possamos usufruir o conteúdo profundo que tem essa oração, mas se nós nos concentrarmos em cada ideia que ela tem, cada conceito que Jesus deixou ali, numa frase concisa, mas suficiente para que nós pudéssemos ter a definição que Jesus nos deixou do que é que deve ser o nosso comportamento frente a Deus, frente a nós mesmos e frente ao próximo.
Então, embora no passado se acreditasse que a repetição é que se garantiria a efetividade da oração, muitos observavam que, embora repetissem várias e várias vezes, pareciam não ter resultado das suas orações, simplesmente porque ficava numa esfera mecânica, não partindo de dentro de nós, almas, e assim nós aprendemos com os espíritos que existem duas maneiras de orar. Aquela, que é essa que nós estamos falando, mecânica, maquinal, que se torna horizontal, ou seja, ela não consegue atingir planos superiores, exatamente porque está sendo feita de maneira mecânica, da boca para fora, sem que nós coloquemos ali o sentimento que temos em relação a qualquer situação que nos coloque em oração. Assim, Allan Kardec, orientado pelos Espíritos, veio nos dizer que nós devemos aprender, quando oramos o Pai Nosso, assim tão conhecida, essa oração dominical, que nós concentremos a nossa atenção em cada uma dessas frases. E para nos ajudar, ele vai, nesse início de capítulo, trazer as reflexões que ele e os Espíritos poderiam nos colocar sobre cada uma dessas frases. E assim então ele começa, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. O que essa frase traz? Quando nós assim nos expressamos, Pai nosso que está nos céus, os céus representam para nós um lugar onde estariam as entidades mais elevadas, onde o Criador estaria. Isso é uma necessidade nossa ainda, por não termos tanto um raciocínio abstrato e precisarmos de localizar, para nós, quando nós conseguimos fazer localização das coisas, das pessoas, facilita para nós a visualização daquilo que estamos buscando comunicar. Então, nesse sentido, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Aqui é para entender a grandeza, o poder do Criador. Santificado seja o vosso nome, aqui é a criatura se colocando frente ao Criador, reconhecendo a sua sublimidade, a sua superioridade, a sua soberania e a sua bondade. Nós estamos iniciando a oração, buscando nos colocar em comunicação com Deus, o nosso Pai. Santificado seja o vosso nome. E assim Allan Kardec nos coloca que se nós olharmos no nosso entorno, para nós aprendermos o conteúdo disso, olharmos para o universo, olharmos para as coisas que nos rodeiam, que fazem parte da criação, vamos observar harmonia em tudo o que nos cerca. Vamos observar, além dessa harmonia, o poder de equilíbrio de tudo. Assim, por exemplo, se nós nos atemos ao mundo microscópico, ou ao mundo dos pequeninos, assim, por exemplo, uma pequenina flor, um pequenino inseto que tem as perninhas ou as asinhas e consegue se movimentar distâncias longas, apesar do corpo tão pequeno, funcionando tudo ali. Sabemos que em todas essas manifestações da criação divina, temos a presença do princípio inteligente fazendo a sua trajetória evolutiva. E assim, então, quando nós observamos esse mundo menor em termos do tamanho, da forma, observamos a perfeição em tudo. Jamais qualquer laboratório humano, por mais avançado que seja, conseguiu fazer uma flor de laboratório. Nunca, nunca tivemos notícia disso e provavelmente nunca teremos, porque isso está na ordem de criação divina, que acompanha toda a ordem que está no universo e sem interferir umas nas outras em harmonia. Há quantos anos que não conseguimos saber? Bilhões de anos? O universo existe há quanto tempo? Existe uma estimativa da ciência, mas a ciência, nós sabemos, a cada dia que passa, aquilata e aumenta as suas percepções. Então, nós temos hoje alguma referência científica, mas os espíritos nos dizem que muitas vezes essas referências serão, mais cedo ou mais tarde, refeitas.
Então, nos atemos ao mundo dos pequeninos, depois olhamos para o macro, todos os astros que se encontram espalhados no universo. Temos também pela ciência a medição do tamanho de uma estrela como é o Sol, do nosso sistema solar, por exemplo, e sabemos que existem tantas outras de mesmo tamanho ou maiores do que o Sol que estão todos espalhados no universo, e também há quantos anos estão cumprindo as suas rotas de transladar-se, de fazer sua rotação, sem, contudo, haver qualquer acidente cósmico. Isso tudo nos dá a grandeza de Deus, o nosso Criador, a harmonia que preside toda a sua criação. Então, quando nós nos dirigimos a Deus, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, estamos reconhecendo com essa frase toda essa grandeza divina. E ao reconhecermos isso, nos identificamos como também a sua criação. Sabemos que não somos uma criação especial, estamos numa trajetória evolutiva de princípio inteligente, já numa fase de espíritos humanos. Já passamos pelos outros diversos reinos da natureza e sabemos que após essa fase humana é a fase angelical que nos espera quando nós nos tornarmos espíritos puros. Caminhando em relação às frases da oração dominical, a próxima frase: venha a nós o vosso reino. Estamos pedindo pedindo ao Pai que venha até nós o reino dele. Qual é o reino de Deus que Jesus nos ensinou? É o reino do amor. Um reino que é regido por leis imemoriais, que regem todo o universo e nos regem a nós também. E se nós observássemos essas leis, tanto no aspecto material, mas sobretudo no aspecto moral, nós teríamos já implantado aqui na Terra o reino de Deus. Mas nessa frase nós estamos rogando, solicitando, pedindo ao Pai que venha a nós o vosso reino, o reino de amor, que nós, por sermos imperfeitos ainda, carregando vícios morais, como o egoísmo, o orgulho e tudo o que pode redundar desses dois vícios morais, nós não conseguimos ainda observar todas as leis divinas. E por não conseguirmos nos pautar na nossa conduta por essas leis, nós nos equivocamos, nós fazemos mal a nós mesmos, àqueles que estão à nossa volta, nos sentimos infelizes em razão de termos infringido a lei divina. Então, quando nós pedimos, venha a nós o vosso reino, estamos pedindo de maneira indireta que nós consigamos, com a ajuda divina, nos conduzir, nos comportar segundo a lei divina. E quanto mais nós nos introjetarmos na ideia de colocarmos como bússola para que nós possamos alcançar as nossas metas de felicidade, nos pautar pelas leis divinas, mais proximamente vamos ficando daquela felicidade que todos nós procuramos. E assim, então, a infelicidade que todos nós, muitas vezes, em momentos mais críticos da nossa jornada evolutiva, nós nos expressamos como estando infelizes, devemos buscar fazer uma análise do que é que nos levou àquela situação. Por certo, iremos identificar que o que nos levou até ali foi uma infração cometida por nós em relação à lei divina. E se nós procurarmos nas nossas ações dessa vida e não encontrarmos essa razão, os espíritos vêm nos asseverar que ela está em outras vidas e que estamos hoje fazendo a reparação daquele equívoco, daquela infração que nós incorremos. Porque Deus deu-nos o livre-arbítrio. Diferentemente dos seres que estão antes de nós nessa jornada evolutiva até o reino animal, que se comporta, que está na sua fase de evolução como princípio inteligente, mas ainda obedece
limites bem estreitos, porque não têm desenvolvido o seu livre-arbítrio, mas eles se conformam, os seres que estão ainda nessa fase, como nós já atravessamos, se conformam com esses limites assim traçados e são mais felizes do que nós nessa fase, porque nós, tendo já alcançado a capacidade de decidir, de, a partir da vontade que temos, utilizar o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas decisões, nós somos responsáveis por aquilo que escolhemos nos seus frutos, sejam eles frutos agradáveis, saborosos ou frutos mais amargos, mais difíceis, que são as consequências de tudo que nós fazemos. Então, assim, nós vamos continuando a nossa jornada evolutiva e observamos que a beleza de tudo, a bondade do Pai é tão grande que nenhum de nós poderia argumentar que, eu estou numa fase ainda de desconhecimento das leis. A perfeição divina fez com que cada um de nós, nessa fase já em que nós temos a faculdade do livre-arbítrio, a capacidade de raciocínio, a inteligência, a razão, nós temos gravado na nossa consciência a lei divina. Todos nós sabemos o que é certo, o que é errado. Basta que nós nos lembremos do que Jesus nos orientou. Faça ao outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse. Queira para o outro aquilo que você quer para você. Não erraremos nunca. Então, temos incutido na nossa consciência a lei divina, pela bondade do Pai, para que nenhum dos seres tivesse um privilégio em relação ao outro. A próxima frase: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Estamos aqui pedindo que a vontade de Deus, que é perfeita, que é conhecedora de todas as nossas necessidades, que é aquela que vai nos fazer nos encaminharmos mais diretamente para o ponto de maior felicidade, a vontade divina, então estamos aqui reconhecendo isso e pedindo que seja feita a vontade do Pai, aqui reconhecendo ainda a nossa pequenez frente à sabedoria divina e buscando a ajuda através dos benfeitores, do Mestre Jesus, dos nossos guias espirituais, para que nós nos submetamos à vontade de Deus, que nós consigamos fazer com que as nossas vidas se pautem pela vontade divina. E é assim, então, que nós compreendemos que na medida que nós nos colocamos, seja feita a vossa vontade, estamos de alguma forma pedindo ajuda para que nós consigamos nos pautar pelas leis de Deus. Ainda nós escorregamos, ainda nós nos equivocamos, mas aqui estamos pedindo que, apesar da nossa inferioridade, que tenhamos a ajuda para que seja feita a vontade soberana, pura, perfeita do nosso Pai. Porque assim, quando nós nos colocamos buscando dessa forma uma postura mais humilde, mais nós nos aproximamos daqueles que podem nos ajudar e assim temos muito mais chance de realizar a nossa evolução sem tantos desvios, sem tantas dores, que temos a dor evolução e temos a dor reparação. A dor reparação é aquela que decorre de desvios nossos em relação à lei divina. E nessa dor reparação, sofremos muito mais. Então, quando nós pedimos que seja feita a vossa vontade, assim na terra, onde nós estamos aqui em espíritos imperfeitos, como no céu, nos referindo que no céu é onde estariam os espíritos mais evoluídos, já entendedores de que quando se utilizam, quando nós nos utilizamos das leis divinas para serem para nós o guia das nossas ações, nós somos mais felizes. Então, que seja feita a vontade de Deus, o nosso Pai, assim na terra como nos céus. Dai-nos, Senhor, o pão de cada dia. Quando nós assim também nos expressamos, estamos pedindo ao Senhor que nos conceda, já que estamos aqui encarnados, o pão necessário à manutenção do nosso corpo físico, as nossas necessidades materiais. Mas também estamos pedindo o alimento espiritual, que sem ele
nós não conseguimos nos manter equilibrados como precisamos estar para aproveitar cada encarnação. Sabemos que todos nós enfrentamos as crises, sabemos que nesses momentos de crises nós podemos nos desequilibrar um tanto e assim perder o foco daquilo que nós devemos agir, mas quando nós nos colocamos frente ao Criador, seja através de uma oração feita a Jesus, que para nós ainda é mais fácil, porque nós temos a figura, a imagem que ao longo dos séculos chegou até nós do Mestre Jesus, da Mãe Maria Santíssima, dos benfeitores espirituais que mais recentemente passaram pela Terra e que nós conhecemos a trajetória e admiramos esses espíritos e sabemos do trabalho deles no mundo espiritual para nos ajudar, a exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, que um espírito bem mais evoluído do que nós, que já teve o convite pela Mãe Maria Santíssima para ascender a esferas superiores, mas pediu a ela que permitisse a ele continuar aqui na esfera terrena para nos ajudar. Então, seja através de uma prece a esses benfeitores, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, nós estamos buscando aquele alimento espiritual que nos equilibra, que nos fortalece, que nos eleva, que nos ajuda a enobrecer os nossos pensamentos e, por consequência, as nossas palavras, as nossas ações. E aqui Allan Kardec ainda elucida para nós que, quando nós pedimos esse pão de cada dia, que diz respeito à nossa manutenção física, devemos nos lembrar que nós estamos submetidos à lei do trabalho. Na Bíblia, nós encontramos a determinação de que nós tiraríamos o nosso alimento da terra, com o suor da nossa fronte, significando isso que nós precisamos trabalhar para que nós consigamos manter e garantir a nossa sobrevivência. Com esse trabalho, nós evoluímos intelectualmente e moralmente, mas, sobretudo, intelectualmente, porque os desafios da matéria nos fazem buscar as soluções que nos garantam cada vez mais uma vida mais confortável, uma vida mais amena, uma vida com menos doenças, quando nós olhamos para o trabalho de médicos e cientistas buscando soluções médicas para aquelas necessidades fisiológicas nossas que, por razões várias, se distorcem, se desequilibram e nos perturbam. Então, nós estamos pedindo essa ajuda, mas Allan Kardec, por inspiração dos Espíritos, está aqui a nos fazer lembrar que pedimos sim e somos sempre socorridos, mas que existe a lei do progresso, a lei do trabalho, e essas duas leis em conjunção requer de nós a nossa ação positiva para que nós consigamos, através do nosso esforço, tudo o que é necessário para a nossa sobrevivência. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Estamos aqui pedindo ao Pai perdão, e nesse momento, quando nós pronunciamos essa frase, estamos reconhecendo que por imperfeição nós ainda nos equivocamos, nós ainda infringimos a lei divina e precisamos do perdão do Pai. Mas estamos condicionando que esse perdão nos seja concedido segundo a mesma medida que usamos para com aqueles que também nos ofenderam, são os nossos devedores. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabendo que nós só poderemos contar com a indulgência do Pai na medida em que formos indulgentes para com aqueles que se equivocam para conosco. Se nós ainda também temos as imperfeições, tanto quanto aqueles que convivem com nós, aqueles que fazem parte dos nossos contextos de vida, se nós enxergamos neles os equívocos, olhemos para nós, porque muito provavelmente temos os mesmos equívocos ou similares, precisando contar também com a indulgência do Pai, para que nós possamos ser presenteados com a ajuda dos benfeitores do nosso guia espiritual,
que nós possamos nos refazer, apesar dos nossos erros, para continuarmos a nossa trajetória evolutiva. Então, sabemos que quando nós conseguimos perdoar, estamos praticando a caridade verdadeira. A caridade material é importante, começamos muitas vezes por ela a praticar essa virtude que é a caridade. Mas seremos verdadeiramente caridosos quando formos capazes de perdoar, de relevar, de entender os defeitos daqueles que estão à nossa volta. E isso para nós ainda é muito desafiador. Muitas vezes nós já conseguimos praticar a caridade material. E muitas vezes, mesmo nessa prática da caridade material, nós ainda estamos naquela fase em que doamos aquilo que nos é supérfluo, aquilo que não nos faz falta, mas já estamos no exercício. Em relação ao perdão, os espíritos superiores, os nossos orientadores, os benfeitores, nos sugerem que nós comecemos pelas pequenas coisas, os pequenos perdões, as pequenas falas que nos chegam atravessada e que nós devemos nos fazer de surdos. E quando nós ouvimos alguma coisa que alguém nos provoque, que nós sejamos mudos, contemos até 10, utilizemos a sugestão de Chico Xavier que nos fez, que coloquemos um gole de água na boca para que nós não respondamos de imediato, para que nós contemos até 10 e assim aos pouquinhos irmos exercitando a caridade do perdão. Então, nessa frase, estamos pedindo ao Pai que nos perdoe, mas segundo a medida que estamos utilizando para com os nossos semelhantes, para com o nosso próximo, do perdão que já conseguimos conceder. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Reconhecemos aqui que pela nossa inferioridade, mais uma vez, nós somos influenciados por aqueles que se afinizam conosco nessa inferioridade. E assim podemos, através dessa influenciação, cairmos em tentação. Então, por isso estamos pedindo, não nos deixeis cair em tentação, buscando assim o concurso, mais uma vez, do Pai, através dos benfeitores, para nos reforçarem, para nos sustentarem nas nossas determinações de agir no bem, mantermos firme a nossa disposição de melhorar, de nos melhorarmos e assim não cairmos em tentação. Mas aqui Allan Kardec com os espíritos nos esclarece, o que atrai o mal é o mal, a lei de afinidade. Então, se nós estamos sentindo influenciação negativa, se nós estamos sentindo que as nossas ações estão sendo potencializadas por influência de espíritos outros, é porque nós ainda estamos deixando aberta a porta dos nossos defeitos para que eles consigam nos atingir. Então, com isso, pedimos a ajuda. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal, pedindo que Ele nos livre dessas tentações. Mas o que nós vamos conseguir é o concurso amigo dos benfeitores, dos nossos guias espirituais, para nos sustentarmos nas nossas resoluções. Mas quem de fato vai agir, quem de fato vai resistir à tentação, quem de fato vai se modificar para melhor, é cada um de nós. E por fim, terminando a oração, assim seja. De tudo isso que rapidamente nós analisamos aqui no tempo que temos, estamos ao final pedindo assim seja, seja feita a vossa vontade, Pai, que é soberana, é justa, é boa e conhecedora de todas as nossas necessidades. Assim encerramos essa oração. Sugiro fortemente que cada um pegue o Evangelho, leia essa parte em relação à oração dominical, que nós utilizamos sempre essa oração, mas muito possivelmente poucos de nós tenha estudado, muito poucos de nós tenham estudado bem mais aprofundadamente o que o Allan Kardec com os Espíritos nos deixaram aqui sobre essa oração, para que nós aprendamos daqui para frente, se ainda não sabemos, como devemos utilizar essa oração. Não fazer de maneira maquinal, fazer de maneira pausada,
refletindo em cada conteúdo, porque se assim conseguirmos, não precisamos orar mais nada, está tudo contido aqui. E podemos fazer isso pensando em alguma necessidade nossa, em alguma necessidade de alguém que nós queiramos bem, em alguma necessidade daqueles que ainda não nos querem bem. Conseguimos com essa oração, como foi dito no início, que é concisa, mas ela é sublime e contém todos os ensinamentos evangélicos de Jesus. Ainda dentro do tema que nos foi proposto, tem a oração na casa espírita, foi a mensagem inicial que a Ana nos leu, e aqui lembramos-nos da passagem de Jesus que diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei. Então, quando estamos em reunião numa casa espírita, reunião pública, reunião de tratamento, reunião de estudo, reunião mediúnica, podemos estar com Jesus se realmente, além de fisicamente estarmos juntos, estivermos juntos em pensamento, em intenção, em vontade de se melhorar, em vontade de fazer o bem. É isso que vai garantir a presença de Jesus entre nós. E aqui a lembrança para aqueles que podem eventualmente estar incorrendo no seguinte equívoco: quando alguém faz uma prece em voz alta na casa espírita, uma prece inicial, uma prece final de uma reunião qualquer, ou qualquer outra prece, muitas vezes nós podemos estar concentrados e fazendo a nossa prece individual, que é ouvida, sem dúvida, mas estamos desligados daquele grupo ao qual fisicamente nós estamos. Nós devemos prestar atenção àquele que faz a oração, em cada palavra que é pronunciada por aquele que está conduzindo a oração. Assim, nós nos juntamos fluidicamente a esse pensamento e ele se reforça. E aí nós somos aqueles 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. E, finalmente, o outro item em relação à prece pelos médiuns. Allan Kardec nos traz uma riqueza também nesse item, mas, resumidamente, mediunidade é a forma que Deus nos propiciou para que nós tivéssemos contato e conhecimento do mundo invisível quando nós estamos aqui encarnados. E o médium é aquele que vem com essa potência de poder ele ser instrumento para que os espíritos desencarnados tragam as suas mensagens, as suas orientações para nós. Então, tanto o médium, quando ora em relação à sua mediunidade, ou quando nós oramos pelos médiuns na sua mediunidade, devemos pedir o seguinte: que esse dom maravilhoso seja usado apenas para o bem. E que nenhum médium se vanglorie de qualquer fato, de qualquer feito, porque ele apenas é instrumento. Todo o resto é feito pelos espíritos, para que esse médium não caia em fanatismo, para que ele não caia nas mãos de espíritos ainda inferiores, aproveitando-se de uma faculdade boa, mas que ainda talvez esteja precisando que esse que a possui se aprimore moralmente. O item é rico, passei rapidamente pelas principais ideias, sugiro fortemente, mais uma vez, a leitura desses itens, porque eles nos são muito esclarecedores e nos ajudam a aprimorar a maneira que nós fazemos as nossas orações. Que Jesus continue conosco e nós continuemos com Jesus. Que assim seja. Obrigada, Maria Roma, por essa exposição tão esclarecedora sobre essa oração que nós todos sabemos, fazemos com frequência, muitas vezes sem nos aprofundarmos no sentido de cada frase. Kardec botou no Evangelho e você ainda nos facilitou mais esse entendimento. Então, nós agradecemos a você, agradecemos pela sua boa vontade, pelo seu carinho de estar aqui conosco, sua disponibilidade. Eu é que agradeço, Ana, fico muito feliz e desejo a todos os que poderão estar conosco sempre que nós possamos cada vez aproveitar mais tudo que Deus permite chegar até nós. Isso mesmo. Também queremos agradecer a todos que nos ouvem, que nos seguem pelos canais do YouTube e convidar para que estejam conosco na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando iremos abordar
um tema do Livro dos Espíritos, dos Três Reinos. Vamos então, a nossa oração, encerrar esta palestra deste dia. Como Maria Roma lembrou, quando unimos o nosso pensamento, o nosso sentimento, todos juntos, na oração, Jesus está conosco, Ele está no meio de nós. Então, vamos nos dirigir ao nosso querido Mestre, agradecendo por esta oportunidade de aqui estarmos, por tudo que aqui podemos aprender, relembrar, e pelas muitas bênçãos que neste momento se derramam sobre todos, que unem os pensamentos, lembrando a doce figura de Jesus. Estas bênçãos possam se estender a todos que nos assistem, a todas as nossas famílias, nossos entes queridos. Essas bênçãos possam trazer bom ânimo a todos que estiverem tristes, esperanças, coragem, aqueles que enfrentam as dificuldades consequentes da natureza que muitas vezes traz estes problemas de terremoto, de deslizamento, que essas bênçãos cheguem a todos, envolvendo-os, trazendo coragem, bom ânimo, resignação. E assim, Senhor, que seu amor possa envolver a nossa terra, despertando nos homens a fraternidade, para que nos possamos ver todos como irmãos. Fica conosco, Senhor, e que em teu nome, em nome desses benfeitores amigos que sempre estão conosco, e sobretudo em nome de Deus, possamos encerrar este momento de estudo, de reflexão e de oração. Graças a Deus.